A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. O culto dessa noite é um culto celebrativo. E logo após o tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, nós celebraremos a ceia do Senhor em família. E na escola dominical e também no culto desta noite, nós celebramos os 503 anos de Reforma Protestante. De início, nós louvaremos a Deus através das nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli, e pela fé nós cantaremos aquilo que nós receberemos lá no céu, um novo nome, escrito em uma pedrinha branca. Quantos motivos Deus tem concedido para você e para sua família para louvá-lo? No culto dessa noite, um culto voltado para a Reforma Protestante, onde nós celebramos 503 anos, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, de forma corajosa, ele afixou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra algumas práticas da igreja de Roma. Será que nós temos coragem para agir como homens e mulheres de Deus, defendendo a essência do Evangelho? O meu desejo, irmãos, é que Deus fortaleça a nossa fé e nos permita sermos úteis ao seu reino. Você já pensou nos motivos pelos quais você tem para agradecer a Deus? Pelo nosso irmão e presbítero Osni Balbino Ferreira, seremos conduzidos a um tempo de
agradecimento, de gratidão ao nosso Deus. Olá, irmãos, graça e paz. O Salmo 47, versículo 1 e 2 diz assim: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é grande Rei de toda a terra. Devemos ser gratos porque homens apresentaram para ser reformadores, para ser modificadores. Homens se apresentaram, se dispuseram para anunciar o Evangelho. E nós devemos agradecer a Deus por isso. Como fundadores de uma igreja autêntica, a igreja histórica, uma igreja que precisava ser reencontrada, a igreja cristã restaurada, a igreja única, não tanto porque os cristãos, independente da sua origem, devem estar unidos porque a sua unidade já é uma realidade, pelo simples fato de que pela fé somos membros do corpo de Cristo. A igreja, ela é universal, não somente porque é composta de crentes espalhados pelo mundo todo, mas principalmente porque Cristo é o único Salvador de todas as pessoas da terra. E porque todos são de comparecer na sua presença, a fim de registrar, a fim de falar a sua história. Porque homens do passado fizeram história e reformaram a igreja de Cristo. Devemos ser gratos a Deus por isso. Devemos agradecer porque homens foram ousados para anunciar, para pregar, para mudar e para melhorar a igreja de Cristo, para falar o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Devemos estar gratos por tudo isso. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque homens do passado se dispuseram, Pai, em prol do teu evangelho, em prol da igreja de Cristo, em prol, Pai, de uma igreja autêntica, uma igreja de Jesus Cristo. E nós, como herdeiros dessa reforma, precisamos, ó Pai, continuar a tua obra. Precisamos, ó Pai, de repente ser ousados também para reformar, para melhorar a tua igreja. Pai, obrigado por tudo. Abençoa cada dia mais a nossa igreja. Fica conosco, Jesus Cristo. Fica conosco, nós precisamos da sua companhia. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que seja assim. Amém. Como é bom celebrar a vida, celebrar o Deus que tem nos dado força, determinação, coragem e fé, mesmo quando nós não vemos. Isso é fé. Conduzidos por nosso irmão e licenciando Fabiano e por sua filha Lívia, nós teremos um tempo de agradecimento pelos aniversariantes da semana. Olá, queridos irmãos e irmãs! Graça e paz! Nós vamos orar e abençoar a vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, tá bom? Nós queremos começar com a nossa irmã Cassiane Pedrão, no dia 18 de outubro. No dia 26 de outubro, o Derli Alexandrelli. No dia 27, a Maria de Lourdes Gomes. No dia 28, o Roberley Savalho. Roberley é esposo da Carol. No dia 31, o Pedro Henrique do Carmo. Dia 31. Aí no dia 1º, o Wendel Pombal. O Wendel é o Del, dia 1º de novembro. E no dia 1º de novembro também nós temos o Júlio César, o Júlio presbítero da nossa igreja. E nós queremos orar e abençoar a vida desses nossos irmãos, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida desses irmãos e irmãs que têm completado mais um ano de vida. O Senhor é Deus, tem cuidado deles. Nós pedimos, Pai, que a Tua bênção permaneça sobre a vida de cada um deles. Nós nos achegamos a Ti, Pai, e pedimos, Pai, cuide, em nome de Jesus, da vida de cada um deles, de tudo que eles são e de suas famílias. Nós consagramos mais uma vez a vida desses irmãos ao Senhor. E pedimos, Pai, fique com eles e fique conosco também. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Tchau. Nesse domingo, o hino que nós contaremos a história
é o Castelo Forte. E a nossa irmã e regente do coral Lília Alexandrelli será auxiliada tanto pelo Raul, que nos ajudará nessa história de uma maneira muito pitoresca, e também as nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli nos convidarão a reafirmarmos a nossa fé através das nossas vozes, no hino Castelo Forte. Alemanha, 1517. Martinho Lutero e suas 95 teses. Fide! Salus Christus! Soli Deo Glória! Sagrada Escritura! Boa noite, irmãos. O hino que vamos falar hoje foi escrito por Martinho Lutero, este mesmo que afixou as suas 95 teses, como vimos, lá nas portas da igreja do Castelo em Wittenberg em 1517, dando então início à Reforma Protestante. Martinho Lutero não queria ser um monge, ele gostaria de ser um advogado. No entanto, ele estava caminhando pela rua com um amigo e veio sobre eles um raio, matando seu amigo no mesmo momento. Então Martinho Lutero começou a repensar a sua vida, a sua fé, e resolveu estudar teologia. No entanto, ele não concordava com muitas coisas que aconteciam na igreja. Por isso, ele escreveu essas 95 teses. E mais tarde, como um grande musicista que também era, ele, baseado no Salmo 46, escreveu Castelo Forte, pois naquele momento estava acontecendo a Dieta de Worms, onde ele deveria estar colocando as suas ideias. Então Martinho Lutero compôs o hino e foi até a igreja naquela cidade para apresentar as suas teses. Mas ao entrar na igreja juntamente com um grupo de amigos, eles começaram a cantar e até os pássaros que estavam escondidos no mais alto das torres da igreja saíram em revoada, pois o hino era um hino contagiante e empolgante que se tornou a Marselhesa da Reforma Protestante. Foi através dele também que chegou até nós o direito a louvar, a cantar, pois até então só o clero poderia cantar. Até então só o clero poderia ler a Bíblia. E Martinho Lutero lutou para que isso fosse um direito a todas as pessoas. Então, através desse hino, que nós possamos continuar proclamando a palavra do Senhor. Defende os seus em todo
Uma das marcas da Reforma Protestante foi simplificar algo que estava sendo meio obscuro, que é o sacerdócio universal de todo crente, que é a possibilidade que nós temos de chegarmos até o trono de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, sem precisarmos de um intercessor humano. Por oportuno, o nosso irmão e presbítero Júlio César nos conduzirá a um tempo de confissão, onde nós seremos desafiados a confrontar as nossas vidas diante da palavra de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu queria trazer para essa meditação nesta noite, neste culto online, um texto que se encontra em Salmo 51, de 3 a 7, que diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal, perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que a gente possa estar meditando nesse texto durante esse domingo, durante a semana. Eu quero fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar buscando a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Fica conosco, Senhor, durante essa semana, neste culto que está se iniciando. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa, mesmo nós não merecendo o seu perdão, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque os pecados que cometemos muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós não damos conta de que pecamos, e mesmo assim o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, amoroso para nos perdoar. Fica conosco durante esse culto, nos guarda, nos protege, abre a nossa mente para a palavra que o pastor trará para nossos corações, Senhor, que o Senhor possa estar continuamente junto conosco, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, cuide de nós. Fique conosco, nos abençoe, nos guarda, fique com a semana que está se iniciando, fique com os doentes, fique com os que precisam da Tua ajuda, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós temos um importante recado. No próximo domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no escritório da nossa igreja, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária para a eleição de novos oficiais, onde serão disponibilizadas 4 vagas para o presbiterato e 9 vagas para o diaconato. A Assembleia ela será realizada no dia 8 de novembro, repito, próximo domingo. Ore e reserve essa data para que a vontade de Deus seja consolidada através das nossas vidas. Demais informações a respeito dessa Assembleia constam na página 3 do nosso boletim desta noite, mas vale lembrar que já foram divulgadas nos boletins do dia 18 de outubro e 25 de outubro, respectivamente. Nesse culto, onde nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante e também a Ceia do Senhor, esse sacramento tão belo e necessário para fortalecermos a nossa fé. Que nós possamos louvar a Deus com inteireza de coração.
Cristo salva. Sola fide, solus Christus, soli Deo glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da reforma. Sola fide, solus Christus, soli Deo glória, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da reforma. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá,
todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar? Neste mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu
Jesus, eu só tenho a ti. 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 Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor que nos fez e o Senhor que tem nos sustentado cada dia mais. Obrigado a Deus pela nossa igreja, obrigado pela vida das lideranças, do nosso pastor,
Que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a vida dele, ó Deus. Que nós possamos ser cada dia mais ser servos do Senhor, ó Deus. Que nós possamos ter uma vida de reverência a Ti, ó Deus. Obrigado pela chuva que caiu dos céus essa semana. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo livramento que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós somos gratos a Ti pela vida eterna e que nós possamos cada dia mais fazer a Sua vontade. Obrigada, Senhor, pelo culto que o pastor fará, trazer a mensagem, que nós possamos viver a Tua palavra cada dia mais. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos livra de todo o mal. Tudo isso nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite nós somos convidados a participar da ceia do Senhor, mesmo à distância, cada um no seu lar, mas com a mesma reverência que esse momento nos exige. Embora nós somos convidados a participar da ceia de uma maneira simples, que nós possamos lembrar o seu propósito. A celebração da ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus Cristo para que nós lembrássemos do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nesse sacrifício, o pão simboliza o seu corpo, que foi moído por amor a nós, e o cálice simboliza o seu sangue, que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. Nenhum outro homem ou mulher pode garantir a nossa salvação, a não ser Jesus Cristo, e esse ressurreto. Jesus, ele morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma nova vida. Quando alguém reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, essa pessoa, ela tem a sua vida antiga morta com Jesus na cruz e ressuscita com Jesus para uma nova vida livre do pecado. Nesse momento eu quero orar, consagrando o pão e o cálice. Senhor nosso Deus, nós pedimos a sua bênção sobre esse momento, sobre as famílias que participam conosco, cada um do seu lar, nessa época difícil que nós estamos vivenciando, mas na mesma fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Abençoe o pão, símbolo do seu corpo, que foi moído na cruz do Calvário por amor a nós, e abençoe o cálice, símbolo do seu sangue derramado, vertido para a remissão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus toma o pão e parte. Depois de ter dado graças, ele diz: Esse é o meu corpo, tomai e comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, após ter partido o pão, ele toma o cálice e diz: Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a minha morte até que eu volte. Nesse momento, você aí no seu lar, com as pessoas que estão próximas a você, aquelas que já foram batizadas em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, são convidadas a participar dessa celebração da ceia em família. Vamos celebrar? Samuel, Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Gal, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E que Deus possa me abençoar em nome de Jesus. Samuel, que Deus possa abençoar a sua vida
Legal, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão importante, que é a ceia do Senhor. Nós somos gratos porque um dia Cristo tomou a nossa frente, se rendeu em nosso lugar e por isso nos deu não apenas uma esperança, mas uma certeza de vida eterna. Nós te bendizemos, pedimos que o Senhor continue falando conosco nesse culto, seja através da mensagem, seja através do pós-lúdio, seja através de cada ato. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Em o nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite é Igreja Reformada, sempre se reformando. E o texto base de início encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, dos versos 16 a 17. E a palavra do Senhor nos diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No dia 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero afixava na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra os erros da Igreja Romana, desafiando o papado e a Igreja de Roma a uma reflexão e mudança de atitude. Esse ato consciente marcou a vida de Lutero dali para frente, bem como de várias pessoas que foram por ele influenciadas. Mexeu com os brios de Roma, que 4 anos depois excomungou, e com ele seus muitos escritos de advertência e admoestação bíblica e teológica. Revoltados, muitos foram às ruas protestar contra tudo aquilo. Essas 95 teses foram um protesto e uma série de práticas religiosas por parte de uma igreja de Roma, que acabou sendo o início de um movimento que impactou e transformou não só a igreja, mas toda a sociedade. Esse movimento mais tarde foi conhecido como Reforma Protestante. Lutero estabeleceu 5 pontos de fé como base ou pilares da igreja, conhecidos como 5 solas ou 5 somentes. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Tendo como ponto de partida
as críticas às vendas de indulgências, ou seja, o perdão para a salvação, o movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma do catolicismo romano a partir da mudança de diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Com base no que Lutero entendia como retorno às Escrituras Sagradas. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa iniciada na Alemanha, estendendo-se para a Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e países bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de Trento. O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente, entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o protestantismo. Os princípios fundamentais do protestantismo do século XVI eram os seguintes: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fides, sola Deo gloria. Embora de forma sucinta, veremos separadamente cada um desses princípios ou pilares da Reforma Protestante. O primeiro princípio defendido pela Reforma Protestante é somente a Bíblia, ou sola Scriptura. 2 Timóteo 3, dos versos 16 e 17, que nós lemos no início, diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia estava sendo esquecida, chegando a ser proibida sua leitura pelo povo, que só ouvia alguns trechos em latim na missa, o que tornava quase impossível a sua compreensão. Por isso Lutero investiu anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo, reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para todos lerem. Sola Scriptura significa reafirmar que a Escritura é a única fonte de revelação divina escrita, usada por Deus para constranger a nossa consciência, sendo a nossa maior autoridade em questão de fé, prática e conduta. A Igreja e a tradição devem estar sujeitas ao que a Bíblia ensina e nunca vice-versa. A Escritura, sendo a palavra de Deus, é infalível e inerrante. Não obstante, tendo sido escrita em sua totalidade por homens, também foi inteiramente inspirada por Deus. Paulo diz que toda Escritura é produto do trabalho da atuação do Espírito Santo. Ele inspirou o escritor e o levou a produzir aquelas palavras. Embora a marca e a característica da personalidade de cada escritor estivessem presentes, permanecem a verdade e as palavras certas do próprio Deus. Nenhum outro livro se assemelha à Bíblia, porque embora tenha sido escrita por vários autores e em diferentes momentos históricos, preserva um ponto temático central: o plano de redenção do povo de Deus por Cristo Jesus. Separei 3 das 95 teses de Martinho Lutero. Vejamos. Tese número 6. O Papa não pode perdoar dívida, senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Tese 27. Pregam futilidades humanas, quando alegam que, no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Tese 86. Porque o Papa, cuja fortuna é maior do que os dos ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Algumas das 95 teses vão na contramão do dogma católico romano da infalibilidade papal, ou seja, que ele não erra, instituído 352 anos depois, em 18 de julho de 1870, pelo Concílio Vaticano I. Você já imaginou nas mudanças que essas teses provocaram na época de Lutero? Essas ideias foram publicadas e se espalharam pela Alemanha, ganhando adeptos entre ricos e pobres. Por causa das 95 teses, Martinho Lutero foi excomungado e expulso da igreja pelo Papa Leão X, que teve apoio de Carlos V, imperador alemão. O príncipe da Saxônia, Frederico, protegeu Lutero.
Ali ele fundou uma nova religião, o luteranismo. Traduziu a Bíblia para o alemão e tornou o texto sagrado acessível ao povo. A Bíblia na mão passou a ser a marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura. Que valor você dá para a palavra de Deus na sua vida? Você a tem como sua única regra de fé e prática, mesmo quando ela é lida contra a sua vida? O segundo pilar, defendido pela Reforma Protestante, é somente Cristo. Solos Christus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a palavra do Senhor nos diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No tempo de Lutero, havia muitos santos e imagens na igreja, e o povo acreditava que para cada coisa devia pedir um santo especial. Por isso a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia a seu respeito. Por isso Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Cristo morreu para dar a vida e levantar uma igreja, sendo o seu precioso sangue derramado a garantia do nosso perdão e acesso ao Pai. Somente Jesus salva todos os que o invocam. Atos 4, verso 12, nos ensina o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Devemos orar somente ao Pai em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 13 e 14, Jesus afirma: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Um cristão verdadeiro, ele crê que somente Jesus Cristo salva, e somente ele é digno de receber nosso louvor e ouvir as nossas orações. Não podemos confiar em homens, pois assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Nem mesmo um pastor poderoso ou cantor gospel famoso tem o poder que Jesus tem, ou merece a honra que só Jesus merece. Por isso a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Somente Jesus pode salvar e ouvir a sua oração. Você confia somente em Jesus para a sua salvação? O terceiro pilar defendido pela Reforma Protestante é somente a graça, sola gratia. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem por seus pecados. Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo da igreja romana e a pobreza do povo, que juntava trocados para pagar em dinheiro pelo perdão de seus pecados e ainda tinha que cumprir penitências, acreditando que por suas obras seriam salvos. Quando Lutero leu na Bíblia que Jesus com seu sangue apagou nossos pecados e por sua graça nos perdoava sem necessidade das obras, ele não aceitou e rasgou a bula papal, que determinava o perdão para quem pagasse uma indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro para tirar um parente morto do purgatório. As obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequência de nossa salvação, pois, como servos de Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Em Efésios 2, verso 10, constatamos que, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras não contribuem de forma alguma para a nossa salvação, mas testificam que somos salvos. Paulo deixa claro que Deus nos concedeu uma nova vida, a fim de que pudéssemos nos habilitar a ela, realizando assim boas obras. Em outras palavras, praticamos boas obras em gratidão pelo amor, graça e misericórdia de Deus a nosso favor. O que são boas obras? Qualquer atividade benéfica a Deus ou ao nosso próximo
cuja beleza reflita a honra e a glória ao nosso Deus. Um cristão verdadeiro depende da graça de Deus para tudo. 2 Coríntios 12, verso 7, nos ensina isso. Como Igreja de Cristo, nós proclamamos a graça de Deus em tudo o que fazemos ou cobramos pelas bênçãos do Senhor. O quarto pilar defendido pela Reforma Protestante é somente a fé, sola fide. Romanos 1, verso 17 nos diz: o justo viverá pela fé. Em um tempo onde as relíquias e objetos santos eram venerados, carregados em procissões, e as multidões caminhavam em romaria em busca de uma experiência religiosa através de um contato com um lugar ou um objeto sagrado, Lutero pregou que nada disso era necessário. Pergunta: há muita semelhança com os nossos dias? Quantos vão para uma jornada em busca de algo diferente através do esforço humano? A Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. E o verso 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Baseado nisso, Lutero determinou que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada para agradar a Deus. A fé é invisível. Um cristão de verdade, ele vive pela fé, não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. A igreja verdadeira, ela ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos ou obras. Nessa era pós-moderna na qual vivemos, em meio ao capitalismo, é muito comum as pessoas se apegarem a coisas e lugares. Por isso é um desafio pregar a respeito do que ninguém vê. Mas, conforme disse lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, bem-aventurados os que não viram e creram. A salvação pela fé em Jesus, ela tem 3 aspectos. A salvação tem aspectos passados, ou seja, associado ao perdão, que Cristo garantiu por tudo aquilo que já vivenciamos em nossa vida. A salvação tem aspectos presentes, eu me refiro ao poder para viver uma vida piedosa, hoje. E a salvação tem aspectos futuros, ligado a uma vida transformada pela ressurreição. Nós vivemos esta fé ou procuramos coisas para acreditar? Eu preciso ver? O quinto e último pilar defendido pela Reforma Protestante é somente a Deus glória. Só lhe deu glória. Isaías 42, verso 8, nos diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Muitos idólatras dizem que não estão adorando as imagens e que estas são apenas para lembrar a história da pessoa e as suas obras. Engano. Como eles então conversam, cantam e fazem pedidos à imagem? Essa é uma forma de adoração. Lutero não aceitou as centenas de imagens na igreja e os cultos prestados a pessoas que já haviam morrido. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória, a honra e o louvor. Apocalipse 5, verso 12, reafirma isso. Jesus é o único digno de receber toda a adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro, ele presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. João 5,44. Uma igreja verdadeira não louva homens, mas somente a Deus. E nesse sentido, o meio gospel precisa urgentemente se livrar do estrelismo que tem enriquecido cantores, iludido o povo de Deus com a dependência de um personagem famoso ou canções novas para adorar a Deus. Como temos reagido diante do poder da palavra de Deus? Você se lembra do poder que vem de Deus para servir? Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa mensagem. Gálatas 1:8 nos adverte da seguinte maneira: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A igreja ficou muito distante da verdade e custou muito caro para ser restaurada. Hoje existem muitos tipos de igrejas e religiões ao ponto de confundir a cabeça das pessoas. Nós precisamos de discernimento do alto para entender o que é certo e o que é errado. Por isso o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo
como outro tipo de pregação diferente do Evangelho, não deve ser aceita como verdade. Baseados nesses 5 princípios, enumerados por Martinho Lutero, podemos saber se uma igreja ou um cristão é um cristão de verdade, se é uma igreja de verdade. Também podemos refletir sobre a necessidade de uma nova reforma da igreja evangélica atual e retornar às nossas origens como uma igreja verdadeiramente cristã. Devemos nos lembrar constantemente que dízimo não é lucro ou meta a ser alcançada. Dízimo é ordenança para sustento na obra de Deus. Culto não é entretenimento, mas o momento público de glorificar a Deus em comunidade. Não existe técnica de planejamento estratégico infalível para crescimento de igreja. Existe sim oração e jejum, razão pela qual nós constantemente clamamos ao nosso Deus e chamamos o povo para que em oração se comprometa com o nosso Deus. Missões não são opcionais. Missão é o chamado da igreja. Igreja reformada, sempre se reformando. Tem que reformar. Precisamos gritar a plenos pulmões. Não por obras, mas sim pela graça. Salvação não é por mérito, mas é por Cristo. A beleza do Evangelho é que Deus se fez carne e habitou entre nós. Por amor, se deu em resgate da minha vida, da sua vida. Porque eu sou pecador, porque somos pecadores. Afinal, são 2000 anos de história de cristãos morrendo em defesa da sua fé. São 503 anos em que a igreja insiste em aprender a ser o corpo e a noiva. Não podemos retroceder. Há 503 anos, um monge e suas teses levanta sua voz para nunca mais nos calarmos. Viva os 503 anos de reforma protestante e que Deus assim nos abençoe. Nós queremos encerrar esse tempo orando. E antes da nossa oração, apenas um lembrete. A música de pós-lúdio será uma música diferente, mas eu gostaria que você prestasse atenção na letra dela. Eu acredito e oro para que ela fale ao seu coração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós te louvamos pelos 503 anos de reforma protestante, porque lá atrás o Senhor levantou homens e mulheres de valor e hoje também tem nos levantado. Nós não somos perfeitos, mas cremos num Deus que é. Nós nos refugiamos debaixo da sua palavra e de cada um desses princípios norteadores da reforma protestante, mas também de uma vida melhor, como filhos e filhas do Senhor. Cuide dos enfermos, ó Pai. Tenha misericórdia da vida deles. Dê, ó Deus, alento, força de vontade e determinação vinda do alto, para que eles vençam. Cuide também dos acamados, aqueles que têm dificuldade de se movimentar. Que o Senhor possa aquecer os seus corações. Oramos também pelas gestantes. E os seus filhos e filhas que virão possam ser, pela sua graça e misericórdia, homens e mulheres de valor. Nós clamamos também por aqueles que estão fazendo tratamento em relação ao Covid-19. Tenha misericórdia de suas vidas, que cada um dos tratamentos sejam eficazes. E tudo isso, ó Pai, no tempo certo, acabe, para que no tempo oportuno estejamos juntos congregando um culto presencial, unidos na fé em Cristo Jesus. Mas que mesmo assim não possamos nos esquecer daqueles que ainda não poderão, por um motivo ou outro, estar junto a nós, mas que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Nos despeça nesse culto, ó Pai. Nos despeça nessa noite e permita que essa semana seja uma semana de vitória. Console a vida das famílias enlutadas. Tenha misericórdia, Deus, da família Libório. Tenha misericórdia da Dorcas e de cada um dos seus familiares. Cuide, ó Pai, daqueles que sofrem. Usa-nos segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, nós fazemos a nossa oração. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a presença do Espírito Santo que habita, convence e direciona os nossos passos, e o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade,
sendo o único e suficiente Salvador da nossa vida, possa habitar os nossos corações, possa forjar os nossos pensamentos, palavras e atitudes, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima, em nome de Jesus.